Paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar na sua casa, no seu templo, nesta noite, com a expectativa de que, verdadeiramente, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, o Senhor está em nosso meio. Quantos podem dizer amém? Levante a sua mão e diga: eu creio que Ele está aqui. Glória a Deus. Irmãos, o título desta mensagem é Como Melhorar a Sua Saúde Mental. Terceira parte. Porque a terceira parte dessa mensagem, Como Melhorar a Sua Saúde Mental, que está inserida na série Detox para a Alma. Eu vou pedir, se for possível, colocar a nossa vinheta Detox para a Alma, só para que nós recordemos. Nós começamos esta série de mensagens já faz algumas semanas, e todas as mensagens foram pregadas às quintas, exceto as 2 últimas. Esta é a 28ª mensagem nessa série, que nós recomendamos a todos os irmãos para que possam usufruir do benefício da palavra de Deus. Está escrito: enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades. Porque a palavra de Deus, a palavra enviada pelo Senhor, ela tem o poder da cura, ela traz em si o poder da cura. E também o conhecimento, porque está escrito: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Bendito seja o Senhor. Neemias, capítulo 12, versículo 27 a versículo 43, nós vamos ler a preciosa palavra de Deus. Eu vou ler na nova tradução na linguagem de hoje, NTLH. Quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com música de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias dos cantores, ou melhor, as famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Os sacerdotes e os levitas purificaram-se a si mesmos e também purificaram o povo, os portões e as muralhas da cidade. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchava Osias, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur. Do grupo de família de Asafes, Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocava o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi. Passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas no lado leste da cidade.
O outro grupo daqueles que louvavam a Deus saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha. E eu os segui com metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes e pela torre de Ananel e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então os dois grupos chegaram até a área do templo. Junto com os chefes que estavam no meu grupo, também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias. E também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Raías, cantavam o mais alto que podiam. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Amém. Como melhorar a sua saúde mental? Quando, queridos irmãos, falamos em saúde mental, estamos falando em capacidade para a correta interpretação das coisas que acontecem na vida. Estamos falando em equilíbrio emocional. Estamos falando na perfeita administração dos desejos, da vontade, no temperamento controlado, em uma correta interpretação da sensação de bem-estar e felicidade, na imaginação fértil, no funcionamento equilíbrio e harmônico dos 5 sentidos: visão, audição, tato, olfato e paladar. Quando falamos em saúde mental, estamos falando no pensamento estruturado, na razão, na memória, na capacidade de concentração, na capacidade de realizar coisas complexas, de realizar cálculos matemáticos complexos e difíceis. Enfim, estamos falando em uma mente saudável. Estamos falando também em preservar o cérebro de doenças degenerativas, tais como Alzheimer e outras doenças que talvez alguém diga para você: faça palavras cruzadas, aprenda outro idioma como uma forma de prevenir, de retardar doenças mentais degenerativas. Mas nesta noite, a palavra de Deus, uma vez mais, vem oferecer outros recursos maiores, superiores a todos esses que a engenharia humana possa ter descoberto como meios para amenizar, para retardamento, enfim, para melhorar a condição mental do ser humano. Pela palavra de Deus, irmãos, e nós entendemos, e muitos textos da Bíblia nos mostram que há uma correlação entre saúde mental. Lembrando que quando nós falamos em saúde mental, estamos falando em saúde da alma,
porque a mente é uma das funções da alma. Saúde da alma, saúde física e também êxito ou sucesso em iniciativas e empreendimentos. Dentre muitos textos, nós podemos destacar o texto da epístola, da terceira epístola de João, que é capítulo único. No versículo 2, ele se refere a um certo amigo, demonstrando-lhe o desejo que ele tinha em relação àquele amigo, dizendo: amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenha saúde, assim como vai bem a tua alma. Ele está dizendo: a saúde da tua alma, ela é o suporte, ela é o parâmetro para que você tenha saúde física e tenha também sucesso em seus empreendimentos. Saúde na alma, saúde física e sucesso são três coisas interligadas, indissociáveis e consequentes. É o que Jesus chamou de maneira global de vida abundante. Nas duas últimas mensagens, irmãos, nós falamos que há um fator acelerador para tudo isso. Quantos se lembram? Fator acelerador. Falamos que era uma espécie de botão ligar. Até falei para os irmãos que não é um botão liga-desliga, é apenas um botão ligar. Eu não sabia que tinha só botão ligar. Eu sempre pensei em botão liga-desliga. Mas depois eu descobri isso lá no prédio onde eu moro, que tem um botão que é só ligar, ele não desliga, para abrir o portão. Muito interessante. Eu conheço pouco de mecânica. E esse botão, meus queridos irmãos, quando ele é acionado, ele abre as portas para a saúde mental e, por consequência, para a saúde física. Porque, cientificamente falando, está comprovado que existem rotas de comunicação entre a alma e o corpo físico. Bendito seja o Senhor. Como já falei para os irmãos várias vezes, existe um ramo da medicina, a psiconeurologia, que explica isso muito bem, e aqueles que quiserem podem se aprofundar nesse estudo. E esse botão, irmãos, ele atende pelo nome de gratidão. Gratidão. Parece uma coisa tão simples, mas é uma coisa de grande importância na nossa vida. Gratidão. O que é gratidão? Primeiro, o dicionário diz que gratidão é um substantivo feminino. Nós falamos gratidão. E indica a qualidade de quem é grato. Número 2, indica o reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio, um favor. Indica agradecimento. No texto que nós lemos, irmãos, eles estavam inaugurando o muro de Jerusalém, que fora construído em um tempo recorde, em apenas 52 dias. O que não tinha sido possível realizar em quase 100 anos, em 90 anos. Agora, eles realizaram em 52 dias. Glória a Deus. Ao preparar esta mensagem, eu fiquei pensando, às vezes a gente passa 20 anos, 30 anos, 10 anos, 5 anos,
tentando realizar algo. Queridos irmãos, nós precisamos olhar para a palavra de Deus e aprender a realizar coisas em 52 dias. Coisas que, quem sabe, durante toda a vida nós tentamos e não conseguimos fazer. Mas com o estender da mão de Deus, com a ajuda de Deus, nós podemos realizar algo em um tempo recorde. E durante, queridos irmãos, a realização daquela obra, a oposição foi muito grande. A pressão era maior ainda. As ameaças, as insinuações, os boatos, as críticas. E aqui as críticas, elas eram tantas internas. Você tem que estar preparado para ser criticado na sua família. Você tem que estar preparado para ser criticado na sua igreja. As críticas eram também internas e também externas. Agora, para a gente ter, assim, uma ideia, em Neemias capítulo 4, versículo 17, a segunda parte deste versículo, diz que cada um deles, com uma das mãos, fazia a obra e com a outra mão segurava uma arma. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque em princípio começa, a gente pode até começar a pensar, eles fizeram isso porque era tudo paz e amor. Não, a pressão era grande, a oposição era grande, a perseguição era grande. Porém, Neemias persistiu, usando os recursos, as estratégias, usando os mecanismos capazes de acelerar aquele processo, capazes de incentivar aquelas pessoas. E sabe o que ele fez? Ou melhor, o que ele não fez? Ele não gastou o seu tempo com seus opositores. Ele não envolveu a sua alma com as fofocas. O que ele fez, e está em Neemias capítulo 6, versículo 9, ele orou: agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Glória a Deus, glória a Deus. E o trabalho prosseguiu, e o trabalho foi concluído. E em Neemias capítulo 6, versículo 15 e 16, diz: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elul, em 52 dias, e sucedeu que, ouvindo-o todos os nossos inimigos, todos os povos que havia em redor de nós, temeram e abateram-se muito a seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Glória a Deus. E agora, queridos, era chegado o momento da inauguração desta grande obra. E eles estavam prontos para dedicar o muro da cidade ao Senhor, porque eles reconheciam que fora a mão de Deus que lhe dera os recursos, que lhes dera as estratégias para realizar aquela obra. E eles agora então se apresentariam diante de Deus com ações de graças, porque aquela obra, queridos irmãos, era apenas o começo de grandes coisas que Deus faria no meio deles. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, vamos celebrar a Deus. Vamos ser inteligentes. Vamos fazer que os começos, que as pequenas coisas não sejam desprezadas. Amém? Ao invés de falar, mas olha,
Deus podia ter feito, se Ele nos deu força para fazer esses 52 dias, porque os nossos antepassados, não. Nós vamos olhar isso um pouquinho mais adiante. Então, eles projetaram uma festa que fosse marcante, uma festa que fosse inesquecível, algo que ficasse de maneira indelével, gravada na mente de todos os israelitas, porém, algo também que fosse agradável a Deus, porque seria uma frustração muito grande se eles se preparassem, fizessem aquela festa, e depois de fazer aquela festa, ouvissem Deus falando algo do tipo que está escrito em Amós, capítulo 5 e versículo 21. Vocês não vejam que coisa triste. Vejam que coisa triste. Odeio, desprezo as vossas festas, e as vossas assembleias solenes não me exalarão bom cheiro. E ainda que me ofereçais holocaustos, festas de alimentos, não me agradarei delas, nem atentarei para as ofertas pacíficas de vossos animais gordos. Afasta de mim o estrépito dos teus cânticos, porque não ouvirei as melodias das tuas violas. Seria uma coisa muito triste, né? Fazer uma festa para Deus, apresentar o melhor para Deus, a melhor música, a melhor oferta, e depois Deus fala: não quero nada disso, pode parar, parem disso, parem com isso. Então eles queriam realizar algo que fosse marcante, mas que fosse agradável a Deus, que fosse aceitável ao Senhor. E todos estavam convidados para aquele evento. Porém, eles queriam fazer algo que todos participassem de uma maneira correta, desde aqueles que eram os mais religiosos, que estavam no templo, que eram dedicados como sacerdotes, como levitas, como estudiosos, como também aqueles outros que moravam afastados, agricultores, lavradores, pessoas que não tinham um conhecimento mais apurado da lei. Então, eles queriam que todos participassem daquela festa de um modo correto. Então eles foram buscar o livro do Senhor para ver como o Senhor estipulara, quais eram as diretrizes da palavra de Deus para que alguém pudesse se apresentar diante de Deus de uma maneira que agradasse ao Senhor, de uma maneira que engrandecesse o nome do Senhor, de uma maneira que fosse aprazível a Deus. Então, queridos irmãos, eles encontraram no livro do Senhor que antes que as pessoas pudessem passar por um momento de celebração ou de alegria diante do Senhor, deveria passar em primeiro lugar por um ritual de purificação na forma como estava estabelecido na lei do Senhor. Este é o primeiro ponto para alguém dedicar algo para o Senhor, consagrar algo para o Senhor. Este é o primeiro ponto para alguém apresentar-se em ações de graças diante de Deus, para dizer: Senhor, eu te louvo, eu te agradeço por este favor, por este presente, ou pelo suprimento desta necessidade. Eu quero dedicar isto ao Senhor. O primeiro ponto é consagrar-se, ou passar por um ritual de purificação. Então, em primeiro lugar, todos deveriam passar por um ritual
de purificação. Neemias capítulo 12, versículo 30, diz: e purificaram-se os sacerdotes e os levitas, e logo purificaram o povo, as portas e o muro. Nós já vimos 2 vezes a respeito deste ponto de passar por um ritual de purificação. Nós vimos na primeira mensagem e também repetimos na segunda mensagem, para que nós pudéssemos ter um entendimento a respeito de oferecer ações de graças diante de Deus de uma maneira inteligente, de uma maneira saudável. Eu não vou voltar a essa explicação novamente, mas os irmãos poderão recorrer às 2 últimas mensagens, porque nós fomos assim bastante demorados ao meditar a respeito desse ritual de purificação. Em segundo lugar, um oferecimento inteligente e saudável de ações de graças exige que todos se juntem para a celebração. Vamos olhar para Neemias capítulo 12, versículos 27 e 28. Se abre aqui para mim, Marcos, por favor. Nos diz assim a palavra do Senhor: quando as muralhas da cidade de Jerusalém foram inauguradas, os levitas foram trazidos de todos os lugares onde estavam morando, para que assim pudessem comemorar a inauguração com hinos de louvor e com músicas de harpas, de liras e de pratos musicais. As famílias de cantores levitas se ajuntaram e vieram dos lugares em redor de Jerusalém, onde haviam construído as suas casas. Vieram também dos povoados que ficavam ao redor de Netofa e de Bet-Gilgal, Geba e Asmavete. Obrigado, Marcos. A lição aqui, irmãos, é ser uma pessoa inclusiva. É ser uma pessoa aberta. É ser uma pessoa acessível. Essa maneira de ser, porque há pessoas que parecem ter uma muralha, né? Tem assim uma redoma de vidro, ela é uma pessoa inacessível. É difícil. As pessoas têm medo de se dirigir a ela. Ela está sempre com um escudo. Não o escudo da fé. Um escudo, não se aproxime. Não quero muita acessibilidade. Essa maneira de ser, irmãos, uma pessoa aberta, uma pessoa acessível, uma pessoa inclusiva, ela ajuda a própria pessoa a melhorar a sua saúde mental, porque ser uma pessoa inclusiva fará bem para a saúde da alma. Pensamentos egoísticos, atitudes discriminatórias, atitudes preconceituosas, atitudes de segregação e de exclusão, são comportamentos altamente tóxicos que contaminam a alma. Sobre a toxicidade de comportamentos, vamos para a primeira mensagem. Então, queridos irmãos, é preciso dar lugar ao acolhimento, ao respeito, à compreensão e ao amor. Está escrito em Romanos capítulo 12, 2, aliás, versículo 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas. E além, irmãos, de trazer saúde para a própria alma, do ponto de vista
eminentemente espiritual. É inaceitável, diríamos mais do que inaceitável, é inadmissível que no corpo de Cristo exista algum tipo de comportamento discriminatório, ou preconceituoso, ou segregacionista, seja pelo passado de alguém, seja pelo presente de alguém. É claro que há situações que a Bíblia diz que, se não houver arrependimento, que seja excluído, que seja removido, que haja uma cirurgia para que não fique no corpo de Cristo. As situações que a Bíblia diz não receba em casa, as situações que a Bíblia diz não coma com ele, as situações que a Bíblia diz não o saudeis, as situações que a Bíblia diz considera como publicano. Nós precisamos entender uma a uma dessas coisas, porém, fazer acepção de pessoas não é algo que está na agenda dos servos e das servas de Deus. Além do texto de Romanos capítulo 12, versículo 11, que nós já lemos, porque para com Deus não há acepção de pessoas, nós podemos ler também Deuteronômio capítulo 10, versículo 17, onde diz: porque o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, que não faz acepção de pessoas. Jó capítulo 13, versículo 10, diz: certamente vos repreenderá se em oculto fizerdes acepção de pessoas. Isso significa que nós temos que orar: Senhor, trata no meu interior, para que eu não faça acepção de ninguém. Ainda que eu esteja me esforçando, mas lá no meu interior, agora Jó está falando: olha, é preciso um pouco mais do que o exterior. É preciso que no seu interior você não faça acepção de pessoas. Atos capítulo 10, versículo 34, abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro já era um homem que tinha vivido todo aquele tempo com Jesus, que tinha tido aquelas experiências maravilhosas, que já tinha sido batizado com o Espírito Santo, que já tinha realizado os milagres maravilhosos, mas ele ainda tinha o pé atrás com determinadas pessoas por causa de costumes. Mas Deus lhe deu uma experiência tão grande que ele agora disse: reconheço. Depois, irmãos, leia o capítulo 10 de Atos. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. E Tiago capítulo 2, versículo 9 diz: mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado e sois redarguidos pela lei como transgressores. Romanos capítulo 14, versículo 3 diz: o que come, não despreze o que não come, e o que não come, não julgue o que não come, porque Deus o recebeu por seu. Jó, capítulo 34, versículo 19, diz: quanto menos aquele que não faz acepção de pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todos são obras das suas mãos. Amém? Então, queridos, a comemoração estava prestes a começar, e ninguém deveria ficar de fora, porque todos estavam incluídos. Ficariam de fora eventualmente aqueles que não quisessem, evidentemente, passar pelo ritual da purificação. Mas todos os que passaram pelo ritual da purificação participariam. Então se ajuntaram os de perto e os de longe, vieram todos de todos os lugares, ninguém ficou excluído, nem pelo seu passado e nem pelo seu presente. Eles caminhariam sobre o muro, porque o muro era largo, e ninguém deveria ficar de fora por ser idoso,
ou por ter alguma dificuldade de locomoção, ou por ser uma senhora grávida, ou por ser uma criança. O versículo 37 diz que as escadas foram trazidas e as escadas foram colocadas para facilitar, para que todos pudessem subir no muro. Mulheres, crianças e todos os que necessitassem de ajuda receberiam uma atenção extraordinária, para que todos pudessem subir no muro, porque todos tinham o direito de subir naquele muro, porque aquele muro, ele representava o muro de Deus. E Neemias subiu a parede, e em cima do muro, ele gritou: todos vocês subam, venham para o muro. E as pessoas vieram e subiram no muro. E agora, queridos irmãos, a Bíblia diz que naquela altura que eles estavam ali, de cima do muro, todos eles tinham uma visão ampliada, tinham uma visão maravilhosa, porque de cima daquele muro, eles podiam ver de uma maneira como eles nunca tinham visto. E o que aconteceu foi que eles ficaram surpresos com aquela visão, até mesmo espantados com o que viam, e eles se encheram de uma sensação de grande alegria e de grande satisfação, quando ali do alto do muro, eles viram o que Deus havia feito por eles. Porque quando você sobe no muro de Deus, você vê as coisas de um ângulo completamente diferente. Glória a Deus! Tem pessoas que sofrem na vida porque se recusam a subirem no muro de Deus. Aleluia! E agora, irmãos, eles tinham essa visão ampliada, uma visão de quem estava por cima e não por baixo, porque agora eles estavam olhando da altura do muro. Eu quero lhe dizer nesta noite, não importa a situação que você se encontre em qualquer área da sua vida. Se você subir no muro de Deus, e Deus quer que você suba no muro dele, a sua visão será ampliada. Você terá uma nova sensação na sua alma, nas suas emoções, nos seus sentimentos. Você verá e você sentirá o que você nunca viu e o que você nunca sentiu até hoje. Mesmo que você esteja naquilo que nós chamamos ao rés do chão. Ao rés do chão é quando alguém está assim, rasteirando ao chão. Que às vezes a pessoa fala, olha, eu estou abaixo da crítica, eu estou na lona. Mesmo que você esteja por baixo, você tem o direito de subir no muro de Deus. Você tem o direito de galgar as alturas estipuladas por Ele. E o apóstolo São Paulo, até ele apresenta uma arquitetura dizendo que nós estamos assentados com Cristo. Aleluia. A escada, queridos irmãos, ela já está colocada.
A escada está disponível para todos. A mão de Deus está estendida. Ele está falando: eu te ajudo, eu te levanto, eu te sustento, eu te coloco em cima com a minha mão direita, com a minha destra, eu te ajudo. Aleluia. Abacuque capítulo 3, versículo 19 diz: o Senhor soberano é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo. Ele me habilita a andar em lugares altos. Aleluia. Aleluia. Esse salmo é para cantar com música. Amém? Volta um pouquinho só, por favor. Até o que está entre parênteses na Bíblia é para a gente observar. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora, queridos irmãos, eu gostaria de destacar 3 pontos importantes. Eu diria 3 atitudes que cada um deve tomar. E aqui, o pai não pode ajudar o filho, o marido não pode ajudar a mulher, e nem a mulher o marido, o avô não pode ajudar o neto. São atitudes que você tem que tomar e só você pode tomar. A primeira delas, você tem que parar de olhar para trás. Você tem que parar de olhar para trás. É o que eu chamo de ficar olhando no retrovisor, que é ficar remoendo problemas passados, fracassos passados, tanto os fracassos seus, como os fracassos de outras pessoas. É ficar com aquele saudosismo doentio. Ah, no meu tempo não era assim. Ou, olha, no meu tempo era assim, assim e assim. A Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 7 e versículo 10: nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes? E por que não pode falar? Hã? Por quê? Porque não provém da sabedoria essa pergunta? Ah, mas é porque você não conhece a minha história. Você não sabe quem eu fui e quem eu sou hoje. Eu fui um atleta. Hoje estou aqui nessa cadeira de rodas. Espera um pouquinho. Volta um pouquinho esse versículo. Nós precisamos olhar para ele e comer esse versículo. Nunca digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Ué, por que eu não posso dizer? Porque é burrice. Fala isso? Se não provém da sabedoria esta pergunta, é uma pergunta que provém de uma burrice. Amém? Vamos pedir: Senhor, me ajuda, eu quero passa em um aspirador, alguma coisa, tira essa parte do meu cérebro, da minha mente, do meu sentimento, das minhas emoções, que me leva tantas vezes a ficar falando: ah, olha, quando eu tinha 17 anos, olha aqui essa fotografia, ó. Olha aqui essa fotografia, quando eu tinha 14 anos. É que vocês não estão vendo, se vocês vissem, vocês iam... Coloca ali, Marcos, nessa câmera aqui, por favor. Alguém sabe que é essa menina aí?
Ninguém sabe? Dá uma olhadinha na cara dela. Não. Essa é hoje uma senhora que ela já atendia por esse nome, mas é a senhora Tilza. Ah, mas agora eu tenho meu coração. Espera um pouquinho, a Bíblia está dizendo: não digas, os dias passados foram melhores do que estes. Amém? Levante a sua mão e peça: Senhor, me ajuda a mudar. Não deixa mais eu abrir a minha boca e o meu coração ficar pensando que os dias passados, quando eu tinha 18, 20, 30 anos, quando eu tinha a minha mãe, o meu pai, meu marido, minha mulher, que eram dias melhores do que esse, porque o dia de Deus é hoje. Este é o dia que o Senhor fez. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Então, você tem que parar de olhar no retrovisor. Você tem que parar de olhar para trás. Em segundo lugar, você tem que parar de olhar para baixo. Olhar para baixo. Você já está assentado ou assentada com Cristo nos lugares celestiais? Agora está sentada ou assentado com Cristo nos lugares celestiais e fica olhando para baixo? É preciso romper com o complexo de gafanhoto. Os irmãos sabem o que é o complexo de gafanhoto? O complexo de gafanhoto dos espias que foram lá visitar a terra prometida, a terra que manava leite e mel, a terra prometida pelo Senhor, a terra da promessa, que Deus havia prometido ao ancestral deles, Abraão, Isaque e Jacó. A terra era deles. Uma vez Deus tendo falado, ninguém pode mudar. Mas quando os espias voltaram, falaram: olha, quando a gente olhava para aqueles homens musculosos, fortes, nós nos sentimos assim como gafanhotos aos nossos olhos e também aos olhos deles. Acho que eles olhavam para a gente como gafanhoto, complexo de gafanhoto. Quem sou eu? Eles são melhores do que eu? Eles são mais inteligentes? Eles são mais saudáveis? Não diga isso. Não fique olhando para baixo. É preciso, queridos irmãos, romper com esses complexos. Tem também o complexo de vira-lata. Quantos já ouviram falar no complexo de vira-lata? Não? Complexo de vira-lata? Tem o complexo de gafanhoto, que nós tiramos da Bíblia. E tem o complexo de vira-lata. Complexo de vira-lata, que nós tiramos da diplomacia. Complexo de vira-lata, que são os complexos de inferioridade social. Ah, nós somos um país do terceiro mundo. Complexo de vira-lata. Ou, eu sou uma pessoa de uma família de classe baixa. Quer saber? Eu já fui longe demais. Complexo de vira-lata. É preciso romper com o complexo de vira-lata, porque Deus tem mais para você. Complexo de vira-lata. Inferioridade intelectual. Eu não tenho capacidade para fazer isso. Você tem que resistir. A nossa capacidade vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém, irmãos? Em terceiro lugar, você tem que proclamar que o Senhor é a sua força. Aleluia, aleluia. Salmo 18, versículo 28 e 29, o salmista diz: Tu, Senhor,
mantens acesa a minha lâmpada. Amém? O meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Com o teu auxílio, posso atacar uma tropa. Aleluia! Uma outra tradução diz: eu posso passar no meio de um exército armado. Com meu Deus, eu posso transpor muralhas. Isso implica, irmãos, em parar de olhar para aquilo que não deu certo, em parar de olhar para os seus próprios fracassos, em parar de olhar para os fracassos de outras pessoas, em parar de olhar para você mesmo. Pelo contrário, você e eu temos que começar a dizer, a proclamar, a falar como o salmista. Temos que começar a compor salmos, hinos, cânticos de louvor ao Senhor, porque Ele nos dá um cântico mesmo da tribulação. Aliás, há um dos hinos da nossa harpa que diz: os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Glória a Deus! E o salmista diz que o Senhor, Ele nos dá um cântico durante a noite. Eu fiquei tão impressionado com esses versículos que eu fiz algumas frases para ajudar a mim e a você a fazer algumas proclamações nesta noite. Eu vou pedir, por favor, que todos coloquem de pé e nós vamos falar essas frases. Nós não vamos recitar essas frases como numa reza. Você vai escolher qualquer uma dessas frases e vai falar aleatoriamente. Não precisa você falar as mesmas frases que a pessoa ao seu lado está falando e na mesma ordem. E não só essas, o Espírito Santo vai te dar outras frases para você falar. Então você pode começar falando: com meu Deus eu posso saltar muros. Pode falar. Aleluia. Lembra daquele homem que o profeta foi na casa dele e era para ele riscar muitas vezes e ele ficou tímido. Era para ele atirar a seta, a flecha para longe. Ele abençoa os meus empreendimentos. Ele abençoa a minha vida. Ele abençoa o trabalho das minhas mãos. Ele torna os meus pés ligeiros. Ele dá habilidade às minhas mãos. Ele adestra as minhas mãos para a peleja. Ele adestra os meus dedos para a guerra. Ele aumenta a minha capacidade intelectual. É Ele que me purifica, me santifica. Ele é o meu Senhor. Ele é o meu provedor. Aleluia. É Ele que cura as minhas enfermidades. Ele é o meu Deus, o meu ajudador. Ele é o meu Senhor, o meu Salvador. Ele é o Rei da minha vida. Ele é a força da minha vida.
temo o que o homem pode fazer. Eu não temo o que o homem pode falar. Com o Senhor eu vou em frente. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Amém. 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 Ó Senhor, tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha medicina. Ó Senhor, tu és os meus recursos. Oh, tu és o meu ajudador, o meu advogado, o meu defensor. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é o meu suprimento, a minha força material, física, financeira, intelectual. Tu és tudo para mim. Amém, 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 amém. Assim seja, assim seja, assim seja, assim seja, assim seja. Ninguém poderá impedir que a bênção de Deus se projete, seja realizada. Aleluia, aleluia. É Ele que nos dá a capacidade, a Ele toda a honra, a Ele toda a glória, a Ele todo o poder. É Ele que nos sustenta. Ele é a nossa rocha. É Ele que nos reveste de força. Aleluia. Você tem que proclamar que o Senhor é a sua força. Aleluia. Ele é a sua alimentação, Ele é a sua nutrição, Ele é a sua medicina, Ele é a sua saúde. Oh, glória a Deus. Deus não está perguntando se você fracassou. Deus não está perguntando se você veio de uma classe baixa. Deus não está perguntando se os seus antepassados foram para as pessoas que trilharam o caminho errado, o caminho do roubo, o caminho da prostituição. O que Deus está perguntando é se você hoje está disposto a proclamar quem é Ele na sua vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Você tem que proclamar: o Senhor é a minha força. Os demônios precisam saber. Há uma grande nuvem de testemunhas e elas precisam saber. Aleluia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você tem que levantar os seus olhos para cima, porque Deus tem algo novo para lhe mostrar. Deus tem algo surpreendente. Deus tem algo inédito. Deus tem algo que você nunca viu, que você nunca pensou. Oh, aleluia! Ele tem as novidades. Ele abre uma fonte no deserto. Glória a Deus. Ele faz uma coisa nova. Ele transforma as nossas trevas em luz. Ele transforma as nossas dívidas em lucro. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. A Bíblia diz que Ele mantém a sua lâmpada acesa, e Ele vai transformar as suas trevas em luz. Não é porque não deu certo no passado que não vai dar certo agora. Não é porque você fracassou no passado que você vai fracassar hoje. Não é também porque alguém que estava perto de você fracassou no passado e traiu você que essa pessoa vai fracassar hoje. É preciso, queridos irmãos, estar antenado com o novo de Deus. Amém? Os irmãos se sentem, por favor. Vamos voltar para o muro de Jerusalém. Como falei para os irmãos, a parede do muro era larga o bastante, e centenas ou milhares de pessoas poderiam participar daquele desfile que estava prestes a começar. Um desfile em cima do muro. E esse desfile, irmãos, ele é amplamente descrito neste capítulo. O Espírito Santo fez questão de registrar esses nomes, todos esses nomes, porque quando você se envolve com as coisas de Deus, o Espírito Santo faz questão de registrar o seu nome, para que o seu nome fique em memória eterna. Glória a Deus! Veja, irmãos, que o Espírito Santo
colocou esses nomes aqui, para que esses nomes ficassem em evidência, para que esses nomes ficassem em memória eterna. Então, Esdras, que era o sacerdote, porque foram divididos em 2 grupos, Esdras pegou o primeiro coral, e eles foram para a direita, no sentido anti-horário, e Neemias, que era o governador, pegou o segundo coro, e eles seguiram na direção oposta, para a esquerda. E eles dariam aquela volta em redor de Jerusalém, em cima do muro, e depois os 2 grupos se encontrariam no pátio do templo, que nós podemos ler a partir do versículo 31. Eu, Neemias, mandei que as autoridades de Judá se reunissem em cima da muralha, e os organizei em 2 grandes grupos para marcharem ao redor da cidade, dando graças a Deus. O primeiro grupo marchava para a direita, em direção ao portão do lixo. Atrás dos cantores marchavam Osaías, seguido pela metade das autoridades de Judá. Os seguintes sacerdotes, tocando trombetas, marchavam em seguida: Azarias, Esdras, Mesulã, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias. Depois vinha Zacarias, filho de Jonatas e neto de Semaías. Seus outros antepassados foram Matanias, Micaías e Zacur, do grupo de famílias de Asaf. Zacarias era seguido pelos outros membros do seu grupo de famílias: Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani. Todos eles levavam instrumentos musicais do tipo dos que tocavam o rei Davi, homem de Deus. Esdras, o mestre da lei, ia na frente deste grupo. No portão da fonte, eles subiram as escadas que levavam até a cidade de Davi, passaram pelo palácio de Davi e voltaram para a muralha no portão das águas, no lado leste da cidade. O outro grupo, daqueles que louvavam a Deus, saiu para a esquerda, também andando em cima da muralha. E eu, Neemias, os segui com a metade do povo. Nós fomos desde a Torre dos Fornos até a muralha larga. Dali passamos pelo portão de Efraim, pelo portão de Gesana, pelo portão dos peixes, e pela torre de Ananel, e pela torre do Sem, até chegarmos ao portão das ovelhas, e a marcha terminou perto do portão do templo. Então os 2 grupos chegaram até a área do templo, junto com os chefes que estavam no meu grupo. Também havia os seguintes sacerdotes que tocavam trombetas: Eliaquim, Maazéias, Miniamim, Micaías, Ilioenai, Zacarias e Ananias. E também em Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. Os cantores, chefiados por Jesraías, cantavam o mais alto que podiam. Queridos irmãos, eu acredito que esse desfile não era um desfile que marchava com o coração agradecido e a boca fechada, e todos marchando na mesma cadência, olhando para frente: 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Não. Esse desfile era do tipo pentecostal, que marchava, que pulava e que gritava os altos louvores ao Deus de Israel. Porque aqui o texto diz que eles cantavam o mais alto que podiam. O sacerdote tocando as trombetas, e eles cantando, pulando e louvando e exaltando e exultando os altos louvores ao Deus de Israel a plenos pulmões, porque o texto diz que eles cantavam o mais alto que podiam. Aleluia! Glória a Deus! É lógico que Deus olha para o coração quebrantado, o coração agradecido. Porém, meus queridos irmãos, há situações
que essa gratidão que está no coração, ela deve ser verbalizada, ela deve ser falada. Glória a Deus! Aleluia! Os irmãos sabem de onde saiu a nossa igreja, a Assembleia de Deus? Da Igreja Batista, aqui no Brasil. Justamente por causa dessa efusividade pentecostal. Justamente por causa de aleluias e glória a Deus e amém, amém, oh aleluia, não haja silêncio em vós. E os nossos pais da Assembleia de Deus levaram isso a sério. E no templo do Senhor cada um diz glória. E eles levaram isso a sério. Ah, mas é meninice. E qual o problema? E qual o problema ter meninice? É melhor ter meninice do que ter aquele clima de velório. Né? As mulheres de óculos preto. Todo mundo, que as mulheres gostam de colocar o óculos preto, né? Assim, para ir no velório. Para não ver se está chorando ou não chorando, ou se o olho ficou vermelho. Então coloca todo mundo na igreja de óculos preto. Não tem nenhum problema. Ah, mas é meninice. E qual o problema? E qual o problema? Aleluia! Glória a Deus! E eles cantavam o mais alto que podiam. Aleluia! Eu acredito, irmãos, que esses louvores e esses gritos de glórias e aleluias eram mais altos do que o rugido das torcidas nas arquibancadas de um estádio, quando o time da casa, que tem a maior torcida, né? Quando o time da casa faz gol e manda o time visitante de volta sem vencer, tem toda aquela vibração. É bonito. Eu até, quando estava preparando essa mensagem, eu fui procurar para ouvir o grito da torcida vencedora. É uma coisa bonita. É uma coisa bonita. Nós não temos assim o costume de frequentar estádios de futebol e até mesmo, talvez alguns são torcedores. Eu nunca tive torcida por time. Mas é bonita aquela vibração, é bonito todo aquele som que pode ser ouvido de longe e parece que abala, né? Oh, aleluia! Glória a Deus! Olha, queridos irmãos, eu não tenho nenhuma dúvida em compreender que nesse dia o som oferecido foi algo inesquecível. Só da gente pensar naquele som, aquele povo em cima do muro, tocando trombetas, trocando outra sorte de instrumentos, pratos musicais, trombetas, e o povo gritando o mais alto que podia. Neemias capítulo 12, versículo 43, diz: naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios, e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria. As mulheres e as crianças também entraram na festa. E o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. Glória a Deus. E aqui, irmãos, nós entramos no terceiro ponto. Para oferecer ações de graças de uma forma inteligente e saudável, todos devem agradecer. Eu vou deixar este ponto para uma próxima oportunidade. Apenas lendo o versículo 43 que diz, que nós acabamos de ler. Naquele dia foram oferecidos muitos sacrifícios e o povo estava muito contente e feliz, pois Deus os havia enchido de alegria.
As mulheres e as crianças também entraram na festa, e o barulho que o povo fazia podia ser ouvido de longe. A ênfase aqui, irmãos, é naquilo que estava no coração do povo. Os irmãos vejam que é no tipo de música. Não está falando qual é o tipo de música. Não está falando qual foi o estilo musical. O que está falando é que daquelas almas brotavam ações de graças. Porque não é o estilo musical, não é o volume da música, não é isso que impressiona as pessoas e nem impressiona a Deus. O que impressiona as pessoas então, o que as pessoas precisam, meus amados irmãos, ouvir dos nossos lábios, das nossas bocas, é a expressão de um testemunho, de um salvo. As pessoas precisam ler a salvação de Jesus, não neste livro. Precisam ler no seu rosto. Glória a Deus! Quando as pessoas estavam apedrejando Estevão, olharam para ele e viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Aleluia! Não é o tipo de música, não é o estilo musical. O destaque aqui é, eles estavam contentes e felizes. E a causa de estarem contentes e felizes é porque Deus os havia enchido de alegria. E isso daí é o que impressionava. Nós vamos encerrar este culto dizendo: Senhor, eu quero doravante, em todo tempo, entrar em Tua presença, nesse estilo. Aleluia, aleluia. A começar pela purificação com água que nós estudamos. A purificação pelo sangue, a purificação pelo Espírito Santo. E depois, meus queridos irmãos, entrar na presença do Senhor de uma maneira impressionante. Aleluia! Oh, glória a Deus! Os anjos vão ficar impressionados. Eu lembro que o João pregou aqui e ele falou: você tem que apresentar, quando nós estávamos falando a respeito de adoração extravagante. E ele falou: olha, você tem que apresentar uma adoração, porque a adoração não fica aqui, a adoração vai para lá, que quando chega no céu, os anjos falam: ué, mas nós nunca vimos isso aqui? Tanto tempo que nós estamos aqui, nunca vimos esse tipo de adoração, e agora essa pessoa encontrou esta maneira inédita de adorar a Deus. Aleluia. Por favor, fiquemos de pé mais uma vez. Ó Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que temos da Tua palavra. Nós te amamos. Amamos a Tua palavra, amamos o Espírito Santo. Reconhecemos que para o Espírito Santo estar aqui nesta terra, esta terra, Senhor, com tantos males, esta terra, Senhor, com tanto pecado, com tantas malignidades, essa terra, Senhor, com um sistema dominado pelo inimigo, mas o Espírito Santo está aqui, e o Espírito Santo está com a igreja. E o Espírito Santo é amado pela igreja. Nós queremos te dizer, Espírito Santo, que nós te amamos. E nesta noite, Senhor, nós estamos deslumbrados diante da Tua palavra, da revelação da Tua palavra, dos recursos que o Senhor disponibiliza para o exercício da salvação, para o desenvolvimento da salvação, para que cada homem, cada mulher salvo possa usufruir dos efeitos e dos benefícios da salvação. Em nome de Jesus Cristo, nós apresentamos os nossos corações e a nossa gratidão em ações de graças na Tua presença. Amém